Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Priscila Gabriel, mais uma vez, gravando aqui para o canal. Antes de começar essa mensagem, primeira mensagem do ano, né? O canal é tão pequenininho, com poucos inscritos, poucas visualizações, mas eu tenho observado que algumas pessoas têm cobrado mensagem, então de alguma forma, né? Essas mensagens têm alcançado vidas, têm edificado vidas, né? Tem alimentado almas, e eu glorifico e exalto a Deus, porque esse canal foi criado única e exclusivamente, né, para fazer a vontade de Deus, né, para cumprir o ID do Senhor. A gente vê tantos canais aí falando tanta bobagem, né, fazendo as pessoas errarem tanto, né, e crescem de uma maneira absurda. É um canal tão pequenininho desse, mas quando alcança uma vida, uma alma, é para tratar, para curar, para salvar, né, para renovar. E eu agradeço a Deus que, por de alguma maneira, né, mesmo sendo pecadora, falha, porque eu não sou perfeita, sou um ser humano comum como qualquer outro, só que Deus, aprove Deus me escolher. Ele viu algo de bom em mim, né? E eu tenho cumprido aí o ID, tenho obedecido a sua vontade, a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E eu poderia dar aqui um tema para esta mensagem e dizer: não fuja, obedeça. Não fuja, somente obedeça. Livro de Jonas, capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim: E disse o Senhor: Tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jonas, né, recebeu uma ordem de Deus para ele se levantar. Ele ouviu a voz de Deus: se levanta e vai pregar para a cidade de Nínive, porque a sua malícia, a sua maldade chegou às minhas narinas. E Jonas, ele não quis ir pregar lá para aquele povo, para os ninivitas, aqueles assírios, porque ele sabia que Deus era cheio de compaixão e amor, ele ia perdoar eles, e ele não quis ir porque era inimigo do povo dele, né? Aquele povo era inimigo do seu povo, ele era hebreu, e eram pessoas mais ruins. Para você ter uma noção, meu irmão e minha irmã, eles eram tão perversos, tão ruins, que quando eles tomavam uma cidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eles pegavam bastante pessoas ali daquela cidade que morava ali e decapitavam as suas cabeças e penduravam como troféu. Eles eram pessoas, né, assustadoras, ruins, perversas, sem piedade. E Jonas se rejeitou, se recusou ir lá pregar para eles, né? E quando ele foi fugir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da presença de Deus, né? Ele foi para um navio. Deus mandou um vento para aquele navio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E aqueles marinheiros ali quase morreram, pereceram, o navio quase quebrou devido à força do mar. E eles clamavam ao seu Deus e não sabiam o que estava acontecendo, até achar, né, Jonas dormindo no porão, e perguntaram: o que você está fazendo aqui, né? E eles lançaram sorte e caiu sobre Jonas, e eles perguntaram: quem é você, de onde você veio? Jonas falou e disse: me atira no mar e esse vento vai passar, né? E eles, mesmo assim, eles não quiseram lançar, eles tentaram, mas viram que não tinha outra maneira, eles não queriam morrer. Eles oraram pedindo para que aquele sangue não caísse sobre as suas vidas e lançaram Jonas no mar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali aquela tempestade, ela passou. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E Deus providenciou um peixe
para engolir Jonas, para guardar Jonas, para tratar e trabalhar no Jonas. E nós vamos a primeira lição aí, né? Segunda, porque a primeira foi o amor incondicional de Deus de alcançar aquele povo cruel. A segunda, quando Jonas fugiu da presença do Senhor, não querendo fazer a vontade de Deus, né? Ele foi para um navio, aonde ele estava, ele fez ali aquelas pessoas perecerem por causa da sua obediência. E eu entendo que quando a gente desobedece, quando a gente foge da vontade soberana de Deus, Deus permite vir as tempestades, e quem está no nosso barco, meu irmão, minha irmã, quem está à nossa volta, perece. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jonas, ele esteve ali naquele peixe, depois de sair daquele navio, guardado pelo Senhor, ele passou 3 dias e 3 noites e ele clamou ao Senhor ali dentro daquele ventre. Louvado seja o nome do Senhor, ele se arrependeu, né? E Deus fez com que Jonas, que um peixe cuspisse Jonas em terra. Mais uma lição, você vê, ele teve que ir para a profundeza dos mares, comer o resto da comida do peixe, ficar ali naquele escuro, né? Porque eu acredito que devia ser escuro lá dentro, né? Pensando que ia morrer no fundo do poço. Muitos são assim, preferem chegar ao fundo do poço para reconhecer ali que errou, para pedir perdão e misericórdia a Deus e voltar a fazer a vontade de Deus. É mais uma lição que temos com a história de Jonas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, né? E aí, quando o peixe ele cuspiu Jonas, Deus veio mais uma vez diante de Jonas, né? Ou com a voz dele, se levanta e vai e prega o que eu já tinha te dito, né? E ele foi lá pregar, e a cidade era grande, foram 3 dias de pregação. Ele falando, dentro de 40 dias, Deus vai subvertir vocês, né? E ele pregando, e você vê que aquele povo cruel, ruim, perverso, creram em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles creram em Deus. E eles começaram a buscar a Deus e se arrepender. E o próprio rei ali deles, né, pediu, ele convocou o jejum, não só dos homens, mas até das crianças e dos animais, né? Eles se vestiram em pano de saco, isso em humilhação, pedindo perdão a Deus, né? E Deus se arrependeu do que ele ia fazer sobre a cidade de Nínive. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesse tempo deles jejuarem e terem respostas de Deus, Jonas foi para o Oriente ficar lá para ver o que ia acontecer com a cidade de Nínive, né? Lá ele fez uma cabana e ele ficou muito triste, ele desejou a morte porque ele viu que Deus se arrependeu de fazer o mal contra aquela cidade, que aquele povo se arrependeu, né? E Deus, mas por que você deseja a morte? Ele desejou a morte, quis morrer, só porque Deus se arrependeu de fazer o mal contra eles, porque na cabeça de Jonas eles mereciam morrer, eles mereciam perecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você vê, né, quantos dias nós não somos assim, às vezes nós julgamos. Eu mesmo já me tive em situações assim, de ter visão com pessoas que me fez muito, mas muito mal, e Deus me dá a visão de madrugada, eu acordar 3 horas da manhã, e Deus falar, dobra os seus joelhos e ora, e eu chorando, Deus, por favor, Senhor, levanta outra pessoa. Eu não quero orar por essa vida, mas eu orava chorando em prantos, orando por aquela vida, para que Deus desse livramento, tivesse misericórdia. E Deus, por um tempo, me acordou para orar por aquela vida, até que Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Ele me deu esse refrigério de não precisar mais orar por essa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Uma situação ao qual eu me peguei, eu sou uma pessoa que eu tenho misericórdia, eu não tenho dificuldade, sabe, de estender a mão para a prostituta, para o matador, para o traficante, porque eu conheço a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus me alcançou. Se fosse olhar para mim, para todas as coisas que eu já fiz na vida, eu não tinha direito à salvação, mas a misericórdia de Deus me alcançou, então eu sou misericordiosa. Mas eu ainda me pego às vezes em situações que eu penso
E a minha humanidade. Já aconteceu de estar diante de um pedófilo e Deus falar, não, ajuda. E eu não quis ajudar. Foi a minha humanidade. Eu falei, Senhor, dessa vez eu vou ser reprovada, porque não tenho condições de ajudar essa pessoa. E Deus, Ele é assim, Ele nos prova para nos aprovar ou nos reprovar. Naquele momento ali, eu fui de repente não, com toda certeza, reprovada, porque eu não aceitei estender a mão para aquela pessoa. Não aceitei, como Jonas, que achava que aquele povo ninivita tinha que perecer e morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias eu procurei uma pessoa que eu senti falta dela. Deus me incomodou há muito tempo e eu esquecia de procurar, porque eu tinha um telefone. E aí eu procurei por essa pessoa para saber, fulana, você tá bem? Nunca mais te vi. E a pessoa me tratou com uma arrogância, com uma ignorância. Eu preocupada com a vida, com a alma dela, se ela estava bem, se ela estava firme com o Senhor, se de repente ela estava doente, poderia ter acontecido algo com ela, né? Se a gente tivesse condições de ajudar de alguma forma, a gente ajudar na oração, ajudar de alguma forma. E a pessoa me tratou com tanta maldade, com tanta frieza, com tanta ignorância. Ainda falou, o negócio é com Jesus, o resto é o resto. O resto é o resto. Misericórdia. Irmãos, e aquelas palavras todas de mim, eu ali, olhando para ela como se ela não fosse resto, como se fosse uma pessoa que estava precisando de ajuda. E que eu, mesmo com as minhas falhas, estava pronta para ajudar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na mesma hora eu pensei, não vou bloquear não. Eu pensei, vou tirar do meu WhatsApp, dos meus contatos. Eu e essas pessoas, a gente vai com amor e recebe pedrada. Mas é assim mesmo, a gente tem que fazer a vontade do Senhor, cumprir o ID, pregar, ir atrás. Não é porque as pessoas merecem, não, porque essa é a vontade de Deus. E quando Deus toca, a gente tem que fazer como Ele fez com Jonas. E Deus deu uma grande lição na vida de Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não apaguei o telefone da senhora, viu? Porque Deus trabalhou comigo, Ele já estava falando acerca dessa mensagem comigo. Né? Porque Deus não vê o homem como a gente vê. Né? Graças a Deus por isso, né? Porque a gente é muito... por exemplo, eu, na minha humanidade, eu não tenho paciência para certas coisas. Então, você imagina se Deus fosse igual a mim. Ninguém existiria mais, gente. A gente já tinha sido exterminado, Deus teria acabado com tudo. Então, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, que insiste em nós, que é longânimo, que é misericordioso, cheio de compaixão, benignidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus, quando Ele fez crescer uma aboboreira, uma pé de abóbora ali, para dar uma sombra para Jonas, e Jonas ficou maravilhado. E em uma noite Deus foi lá, virou um bicho que secou aquela planta. E no dia seguinte Deus fez um sol de rachar a ponto de ferir a cabeça de Jonas, né? E Jonas ficou triste e ele falou assim: ô Jonas, como é que pode você estar com pena de uma borboreira, de uma planta que você não fez nada para cultivar, você não fez nada por ela, né? E uma noite ela nasceu, cresceu e morreu, secou e morreu. E você não está com pena desse povo? Esse povo todo tem criança, tem animais. É como se Deus falasse: você está com pena de algo que não fez esforço nenhum, que eu te agraciei, e não tem pena dos seus irmãos, que ainda que são cruéis, não seja parte do... não era hebreu, mas são minhas criaturas, são meus filhos. Ainda que eles sejam perversos, eu os amo, eu não desisto deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é essa mensagem que eu quero deixar aqui nesse dia. Deus não vê como o homem vê, e ainda que a gente não tenha paciência como eu não tenho, às vezes a gente quer desistir e pensa, mas pra quê? Pra que eu vou orar por esse povo? Pra que eu vou ajudar? Pra quê? Pra quê? Povo rebelde, povo ingrato.
povo que acha que a gente tem obrigação, quando na verdade a gente faz por amor, por causa da nossa vocação, do nosso chamado, a gente está cumprindo. E é tanta pedrada, tanta paulada. As pessoas estão preocupadas só em julgar a gente. Sempre foi assim, as pessoas se preocupam com o exterior e esquecem do interior. Como esses dias eu vi aí, um pastor famoso, entregando uma profecia de sunga e camisa. Foi apedrejado. Depois veio o testemunho daquela pessoa que ele entregou ali. As pessoas ficou preocupadas com as vestes dele, porque filmava, né? E não se preocupou naquela vida chorando, sendo alcançada. É uma hipocrisia, nós somos hipócritas, irmãos. Eu sou hipócrita. Às vezes eu sou hipócrita. A gente tem que pedir a Deus todos os dias para se converter, se arrepender dos nossos maus caminhos. Tanta coisa eu já fiz, isso não quer dizer nada. Tá no memorial de Deus, não quer dizer nada. Vou te falar. Falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Para Deus não importa o que você é hoje. Quem é você hoje? Quem é você hoje? O que você tem como você tem se comportado diante de Deus? Deus não está preocupado com o que você faz, Ele está preocupado com o que você é. O seu coração, se você primicia Ele, se você coloca Ele como primeiro. Se você busca Ele, se você tem andado em temor, se você tem procurado ouvir a sua voz, tem se esforçado para manter a lâmpada acesa, porque os dias são maus e não está fácil para ninguém. Não é fácil viver nesse mundo tão corrupto, né? Vamos botar aí como se fosse aqueles assírios ali, os ninivitas. A gente vive no meio de um monte de ninivita ruim, cruel. Não é fácil manter nosso coração puro. Não é fácil não perder a nossa essência para quem tem a natureza boa, um coração bom. Se eu for contar aqui as coisas que eu já passei, fazer vocês chorar, que não vai valer a pena. Uma coisa eu vou dizer para vocês, eu nunca deixei com que a maldade das pessoas mudasse a minha essência. Hoje eu aprendi a ponderar e ser justa em algumas coisas, não agir com sentimento, porque como mulher às vezes a gente age com sentimento e a gente tem que ser justo. Tem que estar sempre pronto a ouvir a voz do Senhor para saber se é da vontade dele ou não, para não agir na emoção, porque todas as vezes que eu agi na emoção só quebrei a cara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não fuja, obedece. Não fuja, obedece. Ah, mas fulano não tem jeito. Para você não tem jeito, mas para Deus nada é impossível. Para muita gente não tinha jeito. Eu não estou aqui me esforçando, porque não é fácil. As pedradas que eu tomo não é do povo mundano, não. Às vezes o povo do mundo respeita mais a gente como crente do que o povo da igreja. O povo da igreja só dá paulada e pedrada, é só julgamento. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me liberto da religiosidade. A religiosidade é que mata, é que sufoca. As pessoas preocupadas que o pastor estava com funga, ele estava passeando. Seria estranho se ele estivesse no altar de sunga. Eu mesma já tive essa experiência de estar numa praia, eu não estava esperando, eu estava passeando e Deus me deu uma visão para entregar a alguém e eu entreguei, orei, aquela pessoa foi abençoada e o mais lindo, porque a presença de Deus nos constrange, Deus é santo. Na hora eu estava com a minha canga aberta, eu fechei. Nós somos pecadores. Lembra de Adão e Eva quando entrou o pecado? Nós somos pecadores. Se você é perfeito, você é santo, você não é. Mas quando você está diante da glória do Senhor, diante da presença do Senhor, você se constrange, como eu me constrangi no dia que eu estava de biquíni. E Deus me deu e eu entreguei, endorei por aquela vida ali. E Deus abençoou, viu? Pela misericórdia dele. Aprove a Deus que ele me usar. Às vezes, no momento de descontração, né, de passeio, Deus quis usar. E a gente tem que parar com essa hipocrisia. Não tente ser aceito pelos homens. Você tem que ser aceito por Deus. Então não fuja, obedeça. Saiba que há tempo para todas as coisas.
Para de se cobrar, de se auto-sabotar. Para de fugir, meu irmão, minha irmã. Não é tempo de fugir, não é tempo de brincar. Eu sei que não tá fácil. Eu sei que não tá fácil. Pra mim também não tá fácil. Mas o reino de Deus é tomado por esforço. E eu sempre me lembro de Jonas, que quando ele fugiu, ele pereceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele ainda botou em risco pessoas que estavam junto com ele. Toda vez que você fugir, pessoas que vão estar com você, de repente que você ama, você vai estar colocando em risco até essas pessoas, por causa da sua desobediência. Então não fuja, meu irmão, minha irmã, obedeça. Amém? Eu vou orar por você. Deus amado, Deus querido, Deus eterno, aqui na noite desse dia, eu quero estar lhe agradecendo, Senhor, por tamanha bondade e misericórdia. Sabe, Pai, ai de nós se não fosse a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não vê a gente como o homem vê. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Mas eu quero lhe pedir, por essa vida agora que está me assistindo, aonde minha voz estiver alcançando, Pai, eu não sei, meu Pai, o que tem feito essa pessoa desanimar do seu chamado, desanimar da sua caminhada, ter deixado de obedecer o Senhor. Eu não sei, meu Pai, mas eu te peço em nome de Jesus, dá força ao cansado nesse momento. Pai, revigora as forças, o vigor dessa pessoa. Meu Pai, traz a memória aquilo que pode dar esperança. Aviva os teus dons, a tua chama, Senhor, que venha arder dentro desse peito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Que ela não venha desobedecer, mas que, meu Pai, venha cumprir o ID do Senhor. Venha continuar no caminho do Senhor, atendendo a voz do Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vá repreendendo todo o mal, toda artimanha de Satanás, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tudo que foi arquitetado, pago, oferecido, que seja anulado, cancelado, em nome de Jesus. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a tua igreja. E agindo o Senhor, quem impedirá, meu Pai? Quem impedirá? Blinda, Senhor, essas vidas, estes lares com teu precioso sangue, em nome de Jesus. Meu Pai, quebra todas as correntes. Meu Pai, em nome de Jesus, quebra, meu Pai, todas as trancas de ferro, Senhor. Abre todas as portas que não se fecharão. O Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus da providência. O Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. Pai, o Senhor é Emmanuel, o Deus conosco. Ajuda os teus filhos, meu Pai, nesse dia chamado hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus, e graças a Deus. Não fuja, obedeça, viu? Olha, tem um projeto que Deus me deu tem 1 ano para trabalhar com mulheres. E devido a algumas coisas que aconteceram de muita pedrada, eu criei vários bloqueios, medos para algumas coisas na minha vida. E Deus tem trabalhado, né? Alistrado comigo. E eu quebrei essa barreira. E agora, depois de 1 ano, eu tive uma atitude, né, de pedir ajuda, ganhei umas cadeiras. E Deus já me deu temas, e Deus já me deu uma lembrancinha, a primeira lembrancinha, hoje chegou a roupinha que eu vou usar na primeira. Assim, Deus trabalha tudo por causa da minha atitude. Levantou pessoas para falar, vou te ajudar. Deus me colocou dentro de uma associação onde tem bancos, cadeiras enormes. E falou que lá eu posso fazer sem pagar nada, ainda não fechei. Mas eu vejo a mão de Deus, porque é um projeto de Deus, ao qual eu estava com medo, tímida, mas eu estou indo fazer a vontade do Senhor, porque eu não quero perecer e eu não quero que ninguém que está comigo pereça. Amém? Que isso fique de testemunho para você. Que Deus te abençoe, viu? Fique firme. Graças e paz.